Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos aí resolver mais uma questão da Banca Vunesp. Desta vez, uma prova que foi aplicada recentemente para o cargo de professor de Educação Básica 1, Prefeitura de Sorocaba. Para que possamos aí realizar esta questão, precisamos entender o processo da utilização do acento indicativo de crase e também o processo de regência verbal e regência nominal, tendo em vista que crase e regência estão interligados. E nós vamos entender melhor como que se dá essa conexão, como que se dá essa ligação no momento aqui da explicação. Antes de realizarmos, precisamos fazer aqui uma pequena introdução. Anteriormente eu já fiz aí uma correção de um exercício de crase, também aplicado aí pela Banca Vunesp, mas vamos aqui introduzir o conceito da crase. O conceito da crase é o quê? A junção de uma preposição com um artigo. Por exemplo, se eu falo, vamos à praia. Quem vai, vai a algum lugar. Então, quando eu realizo essa pergunta, quem vai? Quem vai, vai para onde? Vai a algum lugar. Percebam que da regência deste verbo foi necessário aí uma preposição. Agora eu tenho o quê? A praia. Verifiquem que praia é um substantivo feminino, sendo assim vai concordar com um artigo também no feminino, que é o artigo a. Então, ao invés de ficar vamos para a praia, houve a junção aí da preposição que veio da regência do verbo vamos com praia, que é um substantivo feminino. Sendo assim, foi necessário a crase. E um outro detalhe que nós precisamos saber também, que está relacionado ao processo de regência, é se eu falo, por exemplo, vamos ao teatro. Nós já compreendemos que quem vai, vai a algum lugar. Só que teatro agora, que é o termo que veio depois, não é um substantivo feminino, ele é um substantivo masculino. Então ele vai aceitar o artigo o. Então, vamos para onde? Vamos aonde? Ao teatro. Juntou a preposição que surgiu do verbo com o, que acompanha o substantivo masculino, e assim ficou vamos ao teatro. Mas notem que no dia a dia nós falamos, vou ali no mercado, vou ali no cinema, vou no teatro. No dia a dia nós falamos dessa forma, mas a partir do momento em que eu sou colocado aí diante de uma questão, para que eu possa fazer esse processo de regência, verificar se há ou não índice indicativo de crase, eu preciso conhecer aqui essas estruturas. Então vamos verificar aqui a questão. O que se pede para que nós possamos aí preencher as lacunas escolhendo uma das alternativas abaixo. Então, percebam que eu tenho 5 alternativas e em cada delas há 3 formas, há 3 possibilidades. Preciso verificar qual delas se enquadra perfeitamente dentro dos espaços que estão aqui na questão. E sempre a Banca Vunesp ela coloca. Conforme a norma padrão, verifique qual das alternativas preenche a lacuna correta e respectivamente, na mesma ordem. Então, vamos verificar. Vamos ler aqui primeiro o contexto. No Rio, dizíamos adeuzinho uns para os outros, de calçada a calçada. Naquele tempo, a cidade era semelhante à ilha do Nanja. Hoje, com as filas, é custoso ir ao teatro ou no teatro. Notem, no Rio, dizíamos adeuzinho uns para os outros de calçada a calçada. Precisamos ficar atentos ao processo de crase quando eu tenho palavras que se repetem, ou seja, cara a cara, frente a frente, gota a gota. Notem que eu não preciso falar cara para a cara, gota para a gota, ficarei frente para a frente. Não, aí só é necessário que ficarei cara a cara, não é necessário que daí surja uma preposição. Então, desta forma, quando eu tenho expressões que se repetem, a crase ela não é utilizada. Sendo assim, ficará somente desta forma. No Rio, dizíamos adeuzinho uns para os outros, de calçada
a calçada e não de calçada para calçada. Não foi necessário essa junção para que se existisse a crase aqui dentro desta construção. Então nós verificamos que na primeira lacuna é o A sem a crase, porque diante de palavras repetidas não se utiliza este processo. Então o que nós já podemos constatar? Que a B não pode ser, porque a primeira não é com crase, e nem a letra D, porque a primeira também não exige a crase. Ficaremos então entre a A, a C e a E. Mas vamos verificar aí o restante. Naquele tempo, a cidade era semelhante à ilha do Nanja. Aqui que está o processo da regência. E temos um processo de regência o quê? Nominal. Porque aqui fala o quê? Naquele tempo a cidade era semelhante. Tem então aqui um nome e não um verbo, mas de um nome também pode sair uma preposição. Como assim, professor? Vamos verificar? Naquele tempo a cidade era semelhante. Se existe alguma coisa que é semelhante a alguma coisa. Percebem agora como que eu menciono, como que eu faço a pergunta? Eu não estou falando naquele tempo a cidade era semelhante o quê? A cidade era semelhante a quê? Porque se existe algo que é semelhante a alguma coisa. Então aqui eu tenho uma preposição que saiu da pergunta que eu fiz ao nome. Então aqui eu tenho uma preposição. Mas notem aqui agora que eu tenho a palavra ilha. Ilha é um substantivo masculino ou feminino? Ilha é feminino, porque eu não falo o ilha, e sim a ilha. Então aqui eu já tenho um artigo. Constatem aí que eu tenho uma preposição que saiu do semelhante e tenho o artigo que acompanha o substantivo ilha. Então aqui eu tenho o encontro que eu menciono para vocês. Preposição que veio da regência do nome, mais o artigo que acompanha a palavra feminina. Sendo assim, é necessário a utilização da crase. Então, o que nós temos? Qual mais que nós podemos aí descartar? Podemos descartar a letra C. E ficaremos entre a A e a E. Já conseguimos aí identificar que diante de palavras repetidas não se utiliza a crase, que diante de nomes a qual eu faço a pergunta e desta pergunta sai uma preposição, a cidade era semelhante a quê? A ilha do Nanja. E eu tenho aqui a união da preposição que saiu da regência, mais o substantivo feminino que exigiu o artigo, então é necessário a crase. Então, para que possamos fechar, há ainda o seguinte: hoje com as filas é custoso ir. Então temos aqui o verbo e vou ter o processo da regência verbal. Eu tenho o verbo ir. E quando eu falo da seguinte forma: quem vai a algum lugar. Então, dentro do verbo, ele exige a preposição na sua regência. Só que teatro é um substantivo, só que ele não é feminino, ele é masculino. Então eu falo o teatro. Então eu uni aqui a preposição que saiu do verbo ir, porque quem vai a algum lugar, mais o artigo o, que acompanha o substantivo masculino teatro, então fica ao teatro. Sendo assim, a alternativa correta é a letra E. No Rio dizíamos adeuzinho uns para os outros, de calçada a calçada. Naquele tempo a cidade era semelhante à ilha do Nanja. Hoje com as filas é custoso ir ao teatro. Então resolvemos aí uma das questões da prova aplicada pela Banca Vunesp na cidade de Sorocaba. Posteriormente corrigiremos aí mais algumas questões relacionadas a concurso. Nos vemos então em uma próxima oportunidade. Cuidem-se e até a próxima.